Olá! Você provavelmente já ouviu falar em pagar condomínio em juízo. Um morador insatisfeito pode sim realizar a consignação judicial por vários motivos. E apesar de ser em muitos casos considerado um ato polêmico e muita gente achar que isso pode ser evitado, a discordância entre as pessoas pode gerar insatisfações que só são resolvidas na justiça. Então, resolvi falar um pouquinho para você de como pagar condomínio em juízo. Em primeiro lugar, vamos começar pelo conceito. O que é o pagamento de condomínio em juízo? É uma ação de depósito judicial que pode durar de 1 a 8 anos, que acontece se houver uma justificativa válida que fundamente a reclamação, o que será julgado pelo Poder Judiciário. Geralmente, qual que é a motivação dessa ação? A discordância ou o desentendimento sobre os valores cobrados entre a administração do condomínio e um condômino. Bom, há também o caso em que um condômino utiliza essa ação de má fé ou de forma inadequada. É uma forma do autor utilizar essa medida como uma tática de adiar os pagamentos devidos, mas isso é inclusive motivo de multa pelo juiz. Então, vamos pensar quais são as hipóteses que autoriza o pagamento de condomínio em juízo, que autoriza e que motiva essa ação. A primeira delas é a contestação do valor cobrado. Um condômino não concorda com o valor apresentado, por exemplo, um erro de cálculo, ou não é o valor combinado inicialmente. É muito comum em casos de aumento de taxa condominial sem aviso prévio ou sem aprovação em assembleia. Dívidas que incluem juros e correção monetária, o condomínio que rejeita a tentativa de pagamento ou dívida pelo condômino, obras ou reformas cujo rateio extrapola o valor inicialmente estipulado e outras situações. Então, contestação de valor cobrado. Além disso, pode ocorrer também uma suposta irregularidade na aprovação de valores. Isso ocorre quando se questiona uma atitude, uma ação da administração do condomínio, como é o caso de cobranças de valores não aprovados ou irregulares na votação de orçamentos. Para evitar a inadimplência, o condômino solicita ao juiz uma permissão para realizar o depósito judicial do valor em questão. E quando é autorizado, o juiz determina qual valor que será válido até ao fim do processo. Se a ação é julgada improcedente, o condômino arcará com a diferença e com as custas processuais. Então vamos lá. Estando dentro dessas motivações, como que funciona a ação de depósito judicial? O condômino deve primeiro procurar um advogado de sua confiança para instruí-lo acerca do processo, que poderá ser realizado, o depósito no caso, poderá ser realizado no banco do fórum mais próximo ou em um juizado especial, varia conforme o caso. Em segundo lugar, o advogado vai apresentar os argumentos pelos quais vai realizar o depósito pelo condômino. A ação se inicia se eles forem aceitos. Depois, é avisado sobre a disponibilização da quantia. Caso aceite o depósito, o caso vai se encerrar. E se não aceitar, vai apresentar os fundamentos da negativa. E por fim, o juiz decidirá quem tem razão no caso. O importante para o condômino é, antes de ingressar com a ação, fazer uma notificação de pagamento com a sua intenção de pagar a dívida ao condomínio, mediante uma carta ou um outro documento. Assim, ele evita que seja utilizado o argumento de que não houve tentativa de pagamento de débito. E antes de pagar um condomínio em juízo, é interessante também que o condomínio tente resolver a situação administrativamente, direto com o condomínio. É sempre importante lembrar que as ações judiciais podem gerar custos e resolver o problema administrativamente, sem levar a questão ao juiz, é sempre a melhor opção. Se você ainda tem uma questão que queira compartilhar com a gente sobre o assunto, é só escrever um comentário aqui embaixo pra gente.